Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Linguagem de Programação e nesse vídeo eu vou falar sobre os tipos em Java. Bem, em Java há basicamente duas categorias de tipos, os primitivos e os objetos. Tá? Semelhante em JavaScript, tipo primitivo é aquele que a variável assume um único valor, um valor simples. Tá? Então, por exemplo, um inteiro, um float, uma string não, porque é um objeto, um caractere, que não existe em JavaScript, mas existe em Java, um boolean. Então, a variável ela está assumindo um valor, um valor simples, tá? Esse seria o tipo primitivo. Em JavaScript a gente pode usar essa expressão, esse termo também, tipo primitivo lá, mas lá não há essa separação entre tipo primitivo e objeto. Que em Java há muito claramente. Tipo primitivo são aqueles tipos que têm um valor simples, né, atribuído a eles. Enquanto que o tipo objeto é um valor complexo, algo muito mais é uma construção muito mais elaborada do que um tipo primitivo, tá? Por isso que há essa distinção. Então, basicamente, esses dois tipos em Java, primitivos e objetos. Bem, os tipos primitivos eles podem ser inteiros em Java, seria o byte, o short, o int e o long. Notem, há 4 tipos inteiros, né? Então, por que essa diferença, né? São diferenças de tamanho. Cada tipo assume uma quantidade de valores maior do que o outro, tá? E aí a gente pensa também na precisão em termos de número de bits, que são utilizados para representar esses tipos. Os tipos decimais em Java são só dois, float e double. Mesmo raciocínio. Em que sentido? A diferença entre o float e o double é o tamanho, o número de valores que eu posso armazenar numa variável daquele tipo. Se for do float, existe uma janela de valores. Se for double, uma janela muito maior de valores, certo? E aí eu estou falando de números decimais. E por último, existe o tipo char e o boolean. O char é um único caractere, uma string que a gente aprendeu em programação seria uma cadeia de caracteres, né? Então uma combinação, ou seja, uma construção muito mais complexa. Por isso que ela se encaixa em Java em objeto. Existe um objeto do tipo string. Char não, já é o tipo primitivo, um único caractere, tá bom? E aí ele é também um valor inteiro, tá certo? Enquanto que o boolean é o true e o false que a gente já está acostumado. Bem, a categoria de tipos objetos são aquelas representadas pelas classes, arrays e interfaces. Então, toda vez que você cria uma classe nova ou usa uma classe da linguagem, cria um array ou uma interface, então você está construindo um tipo novo, né? Que é um tipo objeto. Em Python isso é verdade também, ainda mais lá que tudo é objeto, né? Quando você cria uma classe pessoa, lá em Python você está construindo uma classe pessoa, ou seja, um tipo pessoa, certo? Um tipo específico. Alguns exemplos de tipos em Java, que é da linguagem: string, date, list, integer, etc. List se encaixa aqui nas interfaces, tá, gente? Eu não coloquei nenhum exemplo de array porque a gente precisaria construir um array, por exemplo, um array de inteiros. E aí dentro daquele objeto eu só posso armazenar inteiros. É diferente das listas, tanto em Python quanto em JavaScript. Lá não existe o conceito de array, né? Apesar de que eu posso acessar um elemento dessa lista como eu acesso um elemento de um array, pelo índice. Lá a gente fala de lista e é lista de objetos de uma forma bem geral. Ou seja, pode ser de inteiro, string, o que for. Aí, em Java não. Quando a gente cria um array, a gente define uma estrutura homogênea de dados, tá? E com limite de valores que eu posso colocar nessa estrutura homogênea, né? Bem, tipos primitivos possuem tipo objeto equivalente. Então, para cada tipo primitivo que existe em Java, existe um tipo objeto equivalente. Por exemplo, int, integer, double, double, char, character, boolean, boolean. Notem que, como é classe, como é um objeto, começa com inicial maiúscula, enquanto que o tipo primitivo é tudo minúsculo, tá certo? Pensem que os outros tipos primitivos têm um equivalente aqui em objeto com a mesma nomenclatura. A diferença é o int e o char. São os únicos que o nome do tipo equivalente, objeto, ele é diferente. Ó. Não é só int, aqui é integer. E não é só char, aqui é character. Tá? Bem, conversão de tipos. Como eu trabalho com tipo primitivo, e existem vários tipos primitivos em Java, existe a que a gente chama de conversão implícita
e existe a conversão explícita. Como assim? A conversão implícita, pessoal, é aquela em que eu posso ter uma variável do tipo int e atribuir a ela um valor char ou um valor short, ou um valor byte. Posso ter uma variável do tipo long e atribuo a ela um valor byte, char, short, int. A variável do valor é do tipo long, mas eu posso atribuir também um valor, uma outra a essa variável, um valor que está armazenado numa variável que é um desses outros tipos aqui. Ou seja, a conversão implícita, ela acontece de que forma? Quando ocorre entre um tipo de menor tamanho, 8 bits, 16 bits, 32 bits, para um de maior tamanho, 64 bits. Então, um long pode receber uma variável desse tamanho. Um int pode receber variável desse tamanho. Um char ou um short pode receber uma variável desse tamanho. Certo? Essa é a implícita. Eu não preciso explicitamente dizer atribui o valor de qualquer jeito. A própria linguagem já faz a mágica. Se eu for fazer o contrário, ou seja, a minha variável é do tipo int, eu estou atribuindo um valor que está numa variável do tipo long, então eu não consigo colocar 104 bits numa variável de 32 bits. Então eu tenho que explicitamente dizer que eu assumo a perda de precisão se ela fosse acontecer. Claro, como eu estou assumindo isso de forma explícita, seguramente o programador sabe que o valor que está sendo atribuído não vai ter perda de valor. Então a conversão de tipo explícita, quando pode ocorrer perda de precisão, ou seja, entre um tipo de maior tamanho para um tipo de menor tamanho. Tá? E aqui eu coloquei a sequência de conversão que é implícita, daqui para cá é implícita, tá? Ou seja, essa variável que está recebendo tá na ponta direita aqui dessa imagem, eu posso atribuir variáveis de qualquer tipo que está do lado esquerdo, tá? Então, uma variável do tipo double pode receber qualquer valor que está armazenado numa variável desses outros tipos aqui, por exemplo. A explícita é o inverso, tá bom? Aqui eu tento exemplificar como funcionaria o uso, né, a impressão de variáveis de tipo objeto, tipo primitivo, etc. e tal. Qual é o problema? Eu não tenho uma construção em Java para descobrir o tipo de uma variável int ou o tipo de uma variável double, porque o tipo já é conhecido. Em Java, a Java é uma linguagem fortemente tipada. Você já declara a variável dizendo qual é o tipo. Então, eu já conheço o tipo daquela variável. Eu não preciso dinamicamente conhecer. Porém, quando eu estou trabalhando com objeto, aí objeto existe uma hierarquia de objetos. Existe um objeto pai, que é a classe object, e tudo que deriva dela é qualquer outro objeto. Os tipos primitivos, como a gente aprendeu, eles têm um tipo objeto equivalente. Então, nesse caso, faz sentido a gente tentar saber durante a execução qual é o tipo daquela variável, daquele objeto, né? E então o exemplo que eu estou ilustrando aqui, eu adaptei ele para trabalhar com objetos exclusivamente. Então por isso que a gente está vendo aqui, ó, OBJ em todos os exemplos. Notem que a variável que foi declarada aqui no exemplo, na linha 3, ela é do tipo objeto. Justamente quando era aqui. Agora, o que eu posso atribuir a uma variável do tipo objeto? Posso atribuir uma pessoa, eu posso atribuir uma string, eu posso atribuir um inteiro, um float, um boolean. E aí, aquele objeto vai se comportar como um outro tipo, né? A partir daquele momento. A variável continua sendo object. Mas qual é a classe que está no objeto que eu atribuí àquela variável? E aí faz sentido a gente executar esse exemplo de forma semelhante aos vídeos que eu fiz sobre a linguagem Python e a linguagem JavaScript, tá certo? Então vamos ver a execução dele para a gente poder concluir essa parte de tipagem em Java. Carregando aqui, vou abrir aqui, beleza, e abrir um pouquinho mais aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Vou executar. Bem, a primeira coisa que eu estou mandando imprimir aqui, ó, é o objeto e mais a mensagem, tracinho com o nome daquele tipo, daquele objeto. E eu consigo saber o nome daquele tipo, daquele objeto com a função, com o método getClass, que é um método que está disponível na classe Object, tá? OBJ é o nome do objeto, tá? Podia ser X, poderia ser Y. GetClass é o nome do método que está disponível em uma variável que é do tipo Object. Então eu consigo executar esse método nessa variável porque
o tipo dela é object, tá? Então, o que esse getClass fala? Ele me retorna a classe, ou tipo, pensando, usando o termo que a gente utilizou até o presente momento, ou tipo, vinculado a esse objeto. Qual é o tipo desse objeto? Bem, no primeiro caso, o tipo do objeto é pessoa. Que? Pessoa, certo? Aí, olha só, preste bem atenção que quando eu mandei imprimir a pessoa, que é o objeto, ele imprimiu o nome do tipo, arroba, um número maluco aqui. O que é esse número maluco? É justamente um endereço de memória onde esse objeto está armazenado, tá? No segundo caso, eu mandei imprimir, eu atribuí hello world, uma string, à variável obj. E agora, portanto, como eu atribuí uma string, então eu estou atribuindo um outro objeto a essa variável que ainda é do tipo object. A variável é do tipo object, mas o objeto que está sendo armazenado nessa variável, aqui é de qual tipo? Aí vamos ver. Aqui é do tipo string. Certo, gente? Bem, o mesmo vale para 20 aqui, que é do tipo integer. Depois, 20.5 é do tipo double. E aí, por que um é int e o outro é double? Por que não foi nenhum outro long ou float? Comparando com os dois. Porque o valor padrão em Java de literal inteiro é integer. E de um literal decimal é o double. Por isso que os tipos vinculados a eles foram esses. Por último, aqui eu atribuí a obj o valor true, valor verdadeiro. E ele vinculou o tipo boolean. Bem, uma outra curiosidade para a gente concluir, essa é a parte mais talvez complexa, é que a gente utilizou nesses três casos aqui, na linha 9, na linha 12 e na linha 15, valores primitivos. Nós não utilizamos valores objeto. Por quê? Então funcionou se a variável é do tipo obj, né? Perdão, object. A variável é do tipo object, né? O obj é o nome da variável. A variável é do tipo object. E aqui eu estou atribuindo a uma variável que é objeto um tipo primitivo, 20.5 e true. Por que deu certo? Porque em Java, esses literais, quando você atribui uma variável do tipo objeto, eles são ocorre uma operação interna em que é em tempo de compilação até, em tempo de compilação, que chama-se autoboxing. Ou seja, ele automaticamente converte essa expressão aqui, 20, em algo parecido com isso daqui, gente. Eu vou digitar aqui só para vocês entenderem. New integer, integer 20. É a mesma coisa. Então, o que ele fez aqui foi a mesma coisa. Porém, é muito mais simples para nós só digitar o 20. Vai funcionar da mesma maneira, tá? Mas é automático aqui, né? De forma automática. Aqui, nesse caso, ele fez automaticamente new double, 20.5. E aqui ele fez new boolean true. Então, ele fez um autobox, encaixotou o valor literal aqui, primitivo, em um objeto. Para poder atribuir esse objeto do tipo integer, do tipo double, do tipo boolean, a uma variável que é também objeto. Object. Por hora é só, pessoal. Obrigado.